Da tua reação, como você tem respondido a esse chamado de Deus para a tua vida. Então gostaríamos de entender um pouco melhor isso. Quero convidá-los então essa noite a refletirmos um pouco sobre a prática da palavra de Deus e teremos como alvo a construção de uma vida. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, do 24 ao 27, o nosso texto base desta noite. Mateus capítulo 7, do 24 ao 27. Diz assim então a palavra do Senhor: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra esta casa, ou contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Queremos mais uma vez chegar diante de tua presença com louvores e adoração, e nesta feita também te pedir, fale conosco esta noite, ó Pai. Nos dá, Senhor, entendimento sobre esta leitura. Nos ajuda, Senhor, a colocar em prática a palavra que nos será apresentada. Assim, Senhor, faz de nós verdadeiros praticantes da palavra e não somente ouvintes e negligentes muitas vezes. Mas queremos sim, ó Pai, ser fiéis à tua palavra e praticantes dela. Nós te pedimos e agradecemos por tudo, em nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todo sempre. Muito bem, essa leitura que nós acabamos de fazer, ela está inserida no Sermão do Monte. O Sermão do Monte vai do capítulo 5 de Mateus até o capítulo 8. Nesse capítulo 7, encontramos Jesus falando sobre vários assuntos. Dentre estes, ele fala sobre a importância da palavra, ele fala sobre a importância de orar, ele fala sobre os dois caminhos, o caminho largo e o caminho estreito, as duas portas, larga e estreita. Ele fala sobre os falsos profetas e então conclui o discurso falando sobre dois fundamentos. Então existe em todas as áreas da vida, há dois caminhos, que esses dois caminhos representam justamente a decisão que temos de tomar. Então na vida vivemos tomando decisões. E diante das decisões que tomamos, nós temos que arcar com as consequências. Se eu decido andar no caminho do Senhor, eu vou provar das bênçãos do Senhor. Mas se eu decido andar longe de Deus, aí eu vou ter que arcar com as consequências de viver na escuridão das trevas e do pecado. Então é necessário tomarmos uma decisão correta. Ao ouvirmos a instrução, que possamos seguir o caminho da salvação. Então essa deve ser a melhor decisão a ser tomada em nossas vidas. Então neste texto encontramos um contraste entre o que ouve e o que dá ouvidos. Em qual destes grupos você se encaixa? Então vamos ver essa noite. O que ouve ou o que dá ouvidos? Ouvir é fácil. Dar ouvidos requer esforço e dedicação. Então, se você vai numa feira pública, você vai ver muita gente gritando: o cara abaixou, olha aqui, cheiro verde, 3 por R$1. Você vai ouvir gente gritando vários produtos. E se você der ouvido a tudo, você vai enlouquecer. Você foca naquilo que você foi buscar. O que eu fui comprar, onde é que está? Onde é que estão gritando? É lá que eu vou. Então, dar ouvidos é focar naquilo que realmente você almeja, no que você espera, no que você está à procura. Se você está à procura de agradar a Deus, é necessário dar ouvidos a essa palavra, focar na palavra do Senhor.
Vejamos então aquele que ouve, mas não dá ouvidos. Esse é o primeiro grupo que nós vamos perceber. Então, tem a palavra, aquele que ouve, mas não dá ouvido, tem a palavra apenas como filosofia, onde o relativismo é que predomina, findando em uma prática baseada no eu acho. Eu acho que é melhor assim. Eu acho que vai ser assim. E aí essa prática faz com que ele tome decisões erradas. Em Mateus capítulo 7, verso 26, o texto nos afirma: e todo aquele que ouve estas palavras e não as pratica, as pessoas tomam decisões sem sequer pedir opiniões, sem sequer buscar uma firmeza se aquela decisão que ele vai tomar vai trazer uma consequência boa ou não. Aqui ele usa a ideia de uma construção. Imaginemos, irmãos, que essa construção, esta casa, seja a nossa vida. Como você tem erguido a tua vida aqui na terra? Como tem sido o desenvolvimento dessa vida? Você tem seguido o rumo deste mundo, o curso deste mundo, ou você tem dado ouvidos aos conselhos de Deus? Então a palavra de Deus, ela funciona como conselhos, ela nos ajuda a tomar as decisões corretas. E quando não damos ouvido a esses conselhos, querendo ou não, vamos começar a dar ouvidos a outros, e estes outros provavelmente não terão a base necessária para uma boa construção. Então o argumento usado para estas pessoas, ou por estas pessoas, é este: naturalmente existem muitos argumentos em favor da areia, construir uma casa na areia. A praia é bonita, a paisagem é maravilhosa, dali se vê o pôr do sol. Esses seriam bons argumentos, né? Quem não gostaria de construir uma casa em um local onde tivesse todo esses benefícios, pertinho do mar, onde você fosse cavar o buraco e não desse trabalho para cavar, porque na areia é fácil, né? A gente está com um projeto futuro de comprar um terreno para construir um local de retiro, de acampamento. Esse é um desejo muito forte no meu coração. A gente está trabalhando para isso. E eu tive olhando alguns terrenos, e um destes, fui até com um irmão aqui da igreja observá-lo, ficava em cima de um morro, lá na Lagoa do Mato. E aí o camarada me mostrou a terra bonita, via a paisagem da praia, até distante, muito bonita a paisagem, mas em cima de um morro de areia. E eu disse: meu amado, muito bonito o lugar, mas aqui não é adequado, seguindo a escritura, não é bom lugar para construção. Como é que eu vou construir uma casa em cima de um morro de areia, tendo precipício de um lado, precipício do outro? Então, certamente isso não vai dar certo. Não, aqui você passa uma máquina, nivela, mas ainda assim é areia. A construção não vai funcionar aqui nesse lugar. Então, ele não entendia. Para ele aquilo era muito fácil. Então, construir na areia é possível poupar muitos esforços, sacrifício, tempo e dinheiro. E outra coisa, todo mundo faz. Você vai na praia e encontra várias casas construídas na areia, mas todo mundo faz. Assim, irmãos, alguns têm levado a vida, decidido construir a sua vida, ou a trajetória da sua vida, em um território ou em um terreno que não tem firmeza, apenas baseado em filosofias, ensinamentos humanos. Quantas pessoas seguem muitos mestres, muitos ensinos completamente humanos, sem uma estrutura, sem uma base firme do nosso Criador. O homem, quando foi construído, ele deve entender que ele foi feito pelas mãos de Deus, e Deus sabe muito bem o que nós precisamos. Então nós devemos buscar os conselhos do Senhor, a vontade de Deus para a nossa vida, e não do homem. É triste a realidade como as pessoas dão ouvidos aos outros homens, aos mestres deste mundo, mas não dão ouvidos ao Criador. É muito fácil as pessoas tirarem o crédito da Escritura.
como eu já ouvi muitas vezes esta frase: papel e caneta, todo mundo escreve o que quer. Então a Bíblia foi escrita por homens. Foi verdade, é verdade, foi escrita por homens, mas homens inspirados por Deus. Quer dizer que Deus soprou a eles o que deveria ser escrito. Temos então em nossas mãos uma fórmula, e não é mágica, ela é prática. Uma fórmula que, se fizermos exatamente como ela nos ensina, a nossa vida será de grande sucesso. Mas se afirmarmos e acharmos que devemos ser iguais aos outros, que constroem as suas vidas em suas vãs filosofias, nós também iremos perecer. Então é necessário que haja essa decisão de viver uma vida junto à vontade de Deus e nunca jamais seguindo filosofias e ensinamentos meramente humanos. Em Jeremias capítulo 7, 24, diz assim: mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos, e na dureza do seu coração maligno, andaram para trás e não adiante. Você já parou para pensar quantas decisões você tomou na sua vida e você tomou até pensando que iria progredir, queria avançar, queria crescer, e se deparou com resultados contrários a isso, você voltando a estaca zero? Mas eu me esforcei tanto para alcançar isso, e quando eu alcancei, achei que seria o sucesso da minha vida, e então eu andei para trás, deixei a minha comunhão com Deus, perdi minha família. Há situações nesta vida, irmãos, que nos levam para longe de Deus. É necessário sim firmar a nossa fé, o nosso compromisso, construir a nossa família, a nossa vida, a nossa casa sobre uma rocha, sobre um alicerce firme, e não sobre opiniões alheias, sobre pensamentos humanos, mas sim de acordo com a vontade de Deus. Vejamos o resultado daqueles que ouvem a palavra, mas não dá ouvidos. Qual o resultado? O argumento deles nós já vimos que é fácil, é uma vida mais fácil, é uma vida que todo mundo tem, mas o resultado provavelmente não é bom. Mateus 7, 27, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Aquele que não dá ouvidos à palavra de Deus, aquele que não pratica a palavra de Deus, certamente vai tomar decisões erradas. E o resultado dessa decisão é a destruição da própria vida. São muitos os que a gente vê neste mundo que já não tem mais prazer em viver, já pensam em tirar a própria vida, já pensaram em algum momento em dar cabo da vida, achando que o problema será resolvido, quando na verdade isso não vai resolver o problema, vai acarretar mais problemas para os que ficam, e certamente para aquele que vai, ele vai ter um problema que ele vai se encontrar com Deus, sendo que não está preparado para a eternidade ao lado de Deus. Então é necessário nós refletirmos sobre nossas decisões. O grande problema de não dar ouvidos é que o único prejudicado é você mesmo. Quando esse prejuízo é uma escala material, tudo bem, corremos atrás, recuperamos, você pode até dizer isso. Mas quando esta perda se estende a um contexto espiritual, aí não há retorno e o fim é fatal. Quando a gente toma decisões que sejam apenas no âmbito deste mundo, os prejuízos são menores. Mas quando decidimos com relação à eternidade, aí a consequência será bem maior. Então, quando decidimos viver longe da palavra de Deus, sem obedecer à palavra de Deus, nós estamos arcando, assumindo a responsabilidade com o que virá no porvir, na eternidade após esta vida. Então a decisão que tomamos nesta vida, ela traz consequências eternas. Então às vezes
Pastor, é a escolha de um trabalho, às vezes a escolha de uma moradia, às vezes a escolha de um relacionamento. Então são muitas as escolhas que nós temos que tomar. Então todas estas escolhas devem ser baseadas sempre na vontade de Deus. Eu lembro de uma história de um amigo que disse que ele queria muito comprar um carro. Uma escolha tão simples, né? E aí, um domingo pela manhã, um colega ligou para ele e disse: ei, vamos comprar teu carro, está tendo um feirão lá no Castelão, vamos lá comprar teu carro. E eles então foram até esse local onde estava tendo uma feira com venda de carros populares, usados e novos. Ele observou, olhou e escolheu um carro. Disse: eu quero esse. Comprou aquele carro. Quando foi na semana, foi buscar o carro. Final de semana, primeiro, após a compra do carro, seria o momento dele ir até a casa do Senhor, agradecer a Deus por ter feito aquela compra, né? Mas ele não orou antes, não pediu a direção de Deus antes de fazer aquela decisão. E no primeiro final de semana que ele teve com o carro, ele decidiu: eu vou à praia, vou inaugurar meu carro na praia. Domingo, dia de culto, escola dominical, ele tomou a decisão que não viria à igreja, mas iria até a praia. E ao caminho da praia, diz ele que aconteceu um acidente na rua paralela, né, que ele estava caminhando, a rua transversal, na verdade a contrária à mão dele. Aconteceu um acidente, todo mundo seguindo com a velocidade mais baixa e apenas olhava para o acidente e seguia. Ele então olhou para o acidente e quando ele voltou à vista, o carro que estava na frente tinha parado para olhar o acidente. O carro da frente era um Fusca. E quem conhece Fusca sabe que parece que o bicho é um tanque de guerra, né? Ele bateu com a frente do carro, acabou a frente do carro dele e o Fusquinha ficou lá intacto. E aí naquele momento, diante daquela aflição, daquela perca, ele lembrou justamente dessa decisão que ele tomou, de fazer coisas sem pedir a direção de Deus. Comprou o carro sem direção de Deus, decidiu ir para a praia sem ter primeiro priorizado as coisas de Deus e assim teve que arcar com prejuízo. Então são decisões que tomamos na vida e se não observarmos bem, não buscarmos a vontade do Senhor que seja cumprida em nossa vida, vamos ter sim que arcar com duras consequências. Salmo 28, verso 4 diz: paga-lhe segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos, dá-lhe conforme as obras de suas mãos, retribui o que merecem. Aqui neste salmo nós vemos o Senhor, a palavra de Deus nos orientando de que um dia todos nós prestaremos conta diante de Deus. E essa conta que nós vamos prestar diante de Deus é segundo as nossas obras. Quer dizer, as obras não salvam. Ninguém será salvo por obras, mas todos nós somos salvos para praticar as boas obras. E um dia todos nós seremos julgados segundo as nossas obras, sobre o bem ou o mal que nós realizamos. Aquele que serve ao Senhor, as suas obras no dia do julgamento serão galardoadas, quer dizer, serão premiadas. Quando eu sou um servo de Deus e procuro fazer a vontade de Deus, quando eu chegar diante do altar do Senhor para o julgamento, Ele vai me premiar. Mas quando eu decido viver a minha vida independente de Deus, mesmo assim, um dia eu vou prestar conta com Deus e Deus vai arguir as minhas obras. E as minhas obras diante de Deus servirão para o meu julgamento. Mas Senhor, pode pensar você, quando estiver diante de Deus, em teu nome eu fiz tal coisa, eu fiz muita coisa boa, dei esmola, eu ajudei na igreja, eu ajudei o meu vizinho. As tuas obras diante de Deus não passam de trapos de imundícias, não agrada a Deus. Se você não tem um coração quebrantado, voltado, arrependido, um coração realmente dedicado ao Senhor, as tuas obras não passam de coisas inúteis diante de Deus. Então Deus quer primeiramente que a tua vida seja consagrada a Ele. Aí as tuas obras glorificarão ao Senhor. Porque muitas vezes, quando estamos no mundo, não conhecemos a Deus intimamente, achamos que podemos barganhar com Deus. Aí eu faço uma coisa boa,
Deus me dá uma coisa boa. A gente tem esse costume aqui na terra, né? A gente ajuda alguém esperando algo em troca. Quem nunca foi para uma festa, deu um presente esperando receber um presente de volta? Quem nunca fez algo para alguém tendo uma intenção de que aquela pessoa está me devendo, e quando eu precisar, eu vou cobrar? Com Deus não é possível isso, porque nós já somos devedores de Deus. Então não tem como a gente barganhar com Deus, porque nós já temos uma dívida enorme com o Senhor. E que dívida é essa? Nosso pecado. Quando pecamos, nós ofendemos a Deus, que é um ser justo, que é um Deus santo, que é todo poderoso, e a gente não tem como pagar o preço por esse pecado. Por isso foi necessário Jesus vir ao mundo e morrer em nosso favor. Quando nós aceitamos Jesus, estamos dizendo: Senhor, eu não tenho como pagar essa conta, mas eu peço pela tua misericórdia, em nome de Jesus, que o teu Filho cubra essa dívida que eu tenho. E é justamente o que Deus faz. Com o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, Ele cobre multidão de pecado. O pecado de todo aquele que se arrepende. Então é necessário arrependimento, é necessário crer, é necessário colocar a vida devotada diante de Deus. Apocalipse 20, verso 13: deu o mar aos mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então encontramos aqui mais uma vez um texto bíblico reforçando a ideia do julgamento. E aí você pensa, se você tem a ideia de que morreu, acabou. Não, pastor, morreu, acabou. Acabou nada. O texto bíblico está dizendo: olha, o mar vai devolver os seus mortos. O além, né, aqueles que morreram, já sumiram desse mundo, vai voltar à vida. Para quê? Para serem julgados e receberem a punição pela sua vida de desobediência, pelas suas obras más. Eles receberão a paga disso. Diferentemente daquele que ouve e pratica a palavra do Mestre, é prudente e edifica a sua vida, ele não entende o cristianismo como uma filosofia. O Evangelho não é uma filosofia, ele é prática. Deus não ficou filosofando a respeito do seu grande amor pela humanidade. Pelo contrário, Ele nos amou e deu seu Filho por amor a nós. Então, Deus nos amou e deu seu Filho em nosso favor. Isso demonstra então que Deus, Ele não é apenas um Deus de palavras, mas é um Deus de prática. Aquilo que Ele pede que nós façamos, Ele já fez por nós. Às vezes é muito fácil e muito bom cobrar os outros. Faça isso, faça aquilo. Mas é interessante quando a gente faz e deixa o exemplo a ser seguido. Foi isso que Jesus fez. Ele esteve nesse mundo, Ele passou por uma variada situação de sua vida, em várias situações teve que tomar decisões, e todas estas decisões que Ele tomou trouxeram consequências, e elas nos trazem hoje exemplo para ser seguido. Jesus foi justo, foi fiel até a morte e morte de cruz. Até que ponto nós estamos dispostos a seguir a Deus? Até que página do livro nós estamos dispostos a dar a nossa vida por Jesus? Às vezes é fácil chegar na igreja e glorificar a Deus, cantar alto, dar glória a Deus, quando as coisas estão indo bem. As coisas não estão dando certo. Quando você tem tomado decisões, e essas decisões têm trazido consequências difíceis de suportar. Ainda assim, aquele que serve ao Senhor deve glorificar a Deus, porque ele confia que mesmo na dificuldade, na luta, na aflição, Deus estará conosco e nos dará vitória sobre esta situação. Então devemos crer, devemos obedecer, devemos seguir ao nosso grande Deus. Vejamos então agora o que ouve a palavra e pratica.
Mateus 7, 24, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vejamos então o argumento de alguém que edifica a casa sobre a rocha. É mais difícil construir uma casa sobre a rocha. Todo o material de construção precisa ser levado até o alto. E é fato conhecido que lançar um fundamento em uma rocha dura é bem mais complicado do que na areia. Dar ouvidos é levar a sério a própria vida, entendendo a sua importância e valorizando sua natureza. Então é necessário, irmãos, que nós tenhamos consciência de que seguir Jesus não é nem por longe uma vida fácil. Porque alguns acham, eu vou resolver os meus problemas. É só levantar a mão na igreja e dizer que é crente, pronto, pois é isso que eu quero. Só que com essa decisão virão outras consequências. O inimigo não vai ficar feliz em ter perdido você para Deus. Ele vai lutar com todas as forças dele, usando todas as armas para te fazer desistir de caminhar com Deus. Mas nós precisamos e temos o poder de Deus em nossas mãos, o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então, quanto mais alimentarmos esse Espírito, mais forte nos tornaremos. Então, a nossa base será tão firme que pode vir o que vier, pode vir as tempestades, podem vir as lutas, e nós permaneceremos firmes nos caminhos de Deus. Eu tenho certeza que cada crente aqui já tem passado por grandes lutas, já passou por algum momento na sua cabeça, eu acho que eu não vou conseguir, mas Deus te deu vitória, Deus te deu força suficiente para passar diante da prova, porque o Senhor só prova aquele que Ele sabe que tem condição de ser aprovado. Então, meus irmãos, não tenham dúvida de que Deus nos ama e tem prazer em nos ver progredir, nos ver crescer. Veja o que diz Provérbios 8:34. Feliz o homem que dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. O povo de Israel passou por um período muito difícil. Eles tinham uma promessa, a vinda de um Messias. E muitos, na espera deste Messias, vieram a perecer, a falecer, a partir deste mundo. Mas, no entanto, a palavra se cumpriu, e o Messias veio e trouxe salvação a todo aquele que crê. Estes que aguardavam, que esperavam e pereceram e morreram, ainda assim a esperança viva em seus corações lhes trouxe salvação. E nós, irmãos, que temos hoje essa esperança, devemos fortalecer ainda mais a nossa fé, porque Jesus já veio, já provou que Ele está conosco, e Ele afirmou na sua partida: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu nunca vos deixarei, jamais vos abandonarei. Ele disse aos seus discípulos: eu vou, mas enviarei o Consolador, aquele que estará convosco, aquele que vos dará esperança, o Espírito Santo que habita em nós. Essa é a motivação que nós temos, irmãos, para vivermos felizes. Feliz em ouvir a voz de Deus, feliz em receber esta palavra e entender que Deus está conosco. As lutas virão, mas Deus nos concederá vitória sobre cada uma delas. Provérbios 12:15. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. E eu faço um acréscimo aqui aos conselhos que vêm do Senhor. O insensato, ele leva a sua vida de forma, de qualquer jeito, né? Para ele, as suas decisões, suas escolhas são o caminho melhor que existe. Eles fazem planos para o dia de amanhã, para o ano que vem,
eu fico imaginando quantos nesse momento estão planejando o carnaval do ano que vem. Não sei se vocês sabem, mas quando termina um desfile de carnaval do Rio de Janeiro, as pessoas já começam a trabalhar para o próximo desfile, escolhendo as músicas, as vestimentas. Sabe o que é que Deus diz para essas pessoas? Loucos, esta noite te pedirão a tua alma, o que tu tens preparado para quem será. Devemos planejar, mas que os nossos planos, Deus esteja à frente. Eu vou fazer isso se Deus quiser. Se for a vontade de Deus, vai ser realizado isso na minha vida, mas não com a nossa própria força. Eu vou fazer, faça chuva ou faça sol. Tem gente que faz essas afrontas a Deus, lamentavelmente quebram a cara. Esses são os insensatos. Aquele que ouve e pratica se destaca por 3 atitudes. Aí nós vamos ouvir essas 3 atitudes, concluindo então a mensagem dessa noite. Vejamos quais são as atitudes daquele que ouve a palavra e pratica. A primeira atitude é prudência. É necessário, irmãos, para tomar decisão, termos prudência. E a prudência, ela traz um aspecto muito interessante, porque é a prudência que nos faz calcular os custos de uma obra. Eu vou fazer algo, será que eu tenho condições de concluir? Nós começamos aqui uma obra de reforma na igreja, tínhamos digamos aqui um piso, né? Tínhamos um valor a ser atingido e não foi suficiente. Tivemos que entrar com um pedido de mais recursos para poder concluir a obra. E sabemos, irmãos, que na vida é assim, as coisas mudam cotidianamente. Então, ter que tomar uma decisão, analisar, avaliar. O emprego que eu tenho, eu ganho pouco, mas eu tenho tempo para ir para a igreja, para servir ao Senhor. Mas estão me oferecendo um emprego melhor, eu vou ganhar o dobro do que eu ganho, só que eu não vou ter tempo para servir ao Senhor. E aí, qual a decisão que você toma? Entende isso? A decisão que nós devemos tomar, devemos avaliar, não focar apenas no lucro, no que vamos ganhar maior dele, porém cada um veja como edifica. O apóstolo Paulo então escreve aos corintianos, aos irmãos de Corintos, e ali então escrevendo a estes irmãos, ele diz que a sua vida, ele foi erguida, foi construído, o seu ministério, ele construiu em um fundamento firme, como um prudente construtor. Todas as decisões que ele tomou e guardei a fé. Paulo estava pronto para partir e estar com o Senhor, certeza pura de salvação, de que o trabalho que ele fez neste mundo não foi em vão, porque foi feito para o Senhor. Então assim entendemos que a prudência nos faz tomar escolhas, fazer decisões, calculando tudo. Eu sei que a minha decisão de servir a Deus, de ser um crente, de ser fiel ao Senhor, vai desagradar muitos que estão ao meu redor, familiares, amigos, às vezes até o cônjuge, aquele que vive conosco, os nossos filhos, vai desagradar muita gente, mas devemos entender que esta decisão, acima de tudo, ela agrada a Deus. E é melhor agradarmos a Deus do que qualquer homem dessa terra, porque o único que nós vamos prestar conta é com Deus. Então tome suas decisões tendo esta consciência: eu quero agradar a Deus. Então, tomando essa decisão, você vai ser um homem prudente. Provérbios 14:6: o escarnecedor procura a sabedoria e não a encontra, mas para o prudente o conhecimento é fácil. O prudente, ele busca conselhos de quem verdadeiramente pode lhe ajudar. Eu tive, durante um período do meu ministério, servindo ao Senhor como missionário. E Deus me deu a oportunidade de construir um templo, construir um prédio, sem nunca ter feito nenhuma casinha de cachorro. Deus me deu nas minhas mãos essa oportunidade de construir um prédio para o Senhor. E eu me senti tão honrado, irmãos, diante dessa obra, mas ao mesmo tempo
muito temeroso, porque eu nunca tinha feito aquilo, não sabia nem como começar, mas eu comecei pelo caminho certo, pedindo direção de Deus. E então, através da direção de Deus, procurei profissionais dentro daquela área que pudessem me aconselhar, me ajudar. De vários, diante de várias opiniões, de vários conselhos, eu então tomei as decisões que hoje temos lá um prédio construído naquele bairro, onde uma igreja se reúne nele e adora ao Senhor. Eu louvo a Deus por isso, porque ouvi os conselhos de Deus e daqueles que tinham experiência suficiente para me ajudar. Às vezes, irmãos, a gente toma decisões unilaterais, apenas nos preocupando com nós mesmos. Devemos entender que a nossa vida, ela traz consequências também para aqueles que estão ao nosso lado. As nossas decisões, elas respingam sobre nossa família, sobre nossa esposa, sobre os nossos filhos. Então tome muito cuidado com as decisões que você tem tomado, porque o resultado vai trazer consequências não só para ti, como também para a tua família. Uma vez eu vi uma pessoa, ele estava bebendo, e o filho próximo dele era o primeiro filho dele. E ele então, filho ali chupando chupeta, né? Um garoto, acho que tinha 3 para 4 anos, acho que 3 anos, 2 para 3 anos. E ele chupando chupeta, ele pegou a chupeta do filho, mergulhou na cerveja e colocou na boca do menino. Aí, meu filho, para aprender a ser homem. Esse cidadão não imaginou a consequência que isso poderia trazer para essa criança. Já pensou se essa criança começa a sentir prazer naquilo e passa a ser um viciado, né? Tem então a sua vida devotada à bebida alcoólica, algo que é terrível. E às vezes são coisas pequenas, atitudes pequenas, decisões pequenas que vão trazer consequências enormes, a destruição de uma vida. Então é necessário ser prudente, consciente das decisões. Não pense que é só você que sofre, aqueles que estão ao seu redor também sofrerão. Então seja prudente em suas escolhas. O prudente, ele é cuidadoso no agir, calcula as suas decisões e pode usufruir de bons resultados. Então ele vai usufruir de bons resultados. Lucas 14, 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? É muito feio, né, você começar a construir algo e não ter condições de concluir. Fica aquele inacabado, as pessoas vão passar e vão desprezar a sua construção. É muito bom quando a gente começa uma obra e conclui, vai até o final. Eu sei que às vezes é difícil, falando no contexto material, mas nós temos uma obra espiritual. Deus quer realizar uma boa obra em nós. Ele quer nos construir como seus filhos. Então você está sendo erguido como filho de Deus. É necessário que você permita que Deus faça essa grande obra na tua vida. E é necessário que você se disponha, se coloque à disposição de Deus para essa grande transformação. Vejamos então mais uma atitude daquele que ouve a palavra e pratica. Além de ser prudente, ele também é uma pessoa que teme ao Senhor. O temor do Senhor diz respeito exclusivamente a um relacionamento com Deus. Tudo que a pessoa deve ser para agradar a Deus está no seu temor a Ele. Todas as qualidades de uma pessoa cristã está dentro, inclusiva do temor do Senhor. Então é necessário que o crente tenha. E o temor aqui com relação a respeito à autoridade de Deus. Deus é um ser supremo. Eu não mando em Deus. Eu não dou ordens a Deus. Eu apenas me submeto ao Senhor. Eu entrego a minha vida ao Senhor. E a palavra dele diz: e o mais Ele fará. Quando eu confio em Deus o suficiente de me submeter a Ele, me colocar debaixo do seu senhorio, não tenha dúvida, irmão, que Deus suprirá todas as nossas necessidades. Às vezes perecemos, padecemos
porque não confiamos, não temos esse temor a Deus, não temos um respeito à autoridade de Deus. Nós queremos fazer com a nossa própria força, e aí acabamos quebrando a cara. Salmo 111, verso 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que a praticam, o seu louvor permanece para sempre. Então o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, traz prudência. Então está muito atrelado, né, a essas características. Então, se eu ouço a palavra de Deus, eu temo ao Senhor obedecendo essa palavra, e eu serei prudente em executá-la, em fazer a sua vontade. Então são passos que estão interligados, é um passo após o outro. Há um ditado que diz que nós não devemos botar a carroça na frente dos bois, porque não vai funcionar. A carroça tem que ir para trás, e na nossa frente deve ir sempre o Senhor nos guiando. O próprio Jesus disse que Ele é o caminho, ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Se esse é o destino que você almeja para a tua vida, ter uma vida guiada por Deus, e como resultado disso, morar com o Senhor na glória celestial, então siga o caminho, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Desviar-se do mal é uma qualidade de caráter que diz respeito exclusivamente à própria pessoa, conduzindo-a a resistir aos apelos do pecado. Em Tiago, capítulo 4, verso 7, diz assim então a palavra do Senhor: luz foi expulso do céu, e ele está neste mundo, rondando este mundo, procurando uma brecha para tragar-nos. Então, a única fórmula que nós temos para não cair na tentação do inimigo é sujeitar-vos a Deus. Essa expressão sujeitar traz a ideia de nos colocar debaixo da vontade de Deus, está sujeito ou está submisso à vontade de Deus. Eu quero que o diabo seja repreendido na minha vida, pois eu preciso repreender a minha própria vida, me colocando debaixo da vontade de Deus e não me afastando do Senhor. Então sempre olhe para Deus como aquela galinhazinha que nós temos no fundo do quintal, cheia de pintinhos debaixo das asas, que protege. A ideia de submissão é proteção. Então Deus quer que a gente fique sempre debaixo das suas asas, mas às vezes há um teimoso, né, que quer se afastar, e aquele corre um risco. E quando aquele breve afastamento, eu fui contemplar o mundo, há tantas coisas que eu quero conhecer, eu quero aprender, Deus está demorando, Jesus não vai voltar agora, eu quero aprender a conhecer o mundo. Corre o risco de, durante essa caminhada de conhecer o mundo, o inimigo pode tragar, como um pintinho que sai ali das asas da sua mãe, e o gavião vem e arrebata. Então precisamos, irmãos, estar nos desviando do mal, e a única forma de nos desviar do mal é nos submetendo à vontade de Deus, nos colocando debaixo do seu senhorio. Tudo que for fazer nessa vida, você peça que seja feita a vontade de Deus. Deus me ajuda, peça a orientação de Deus, ore ao Senhor antes de tomar uma decisão. Eu lembro, bem no início da minha fé, eu ia para a igreja, a casa que eu morava para a igreja era mais ou menos 5 a 7 quilômetros. E eu não tinha transporte, meu irmão tinha uma Kombi na época e ele levava a família, os vizinhos, quem aparecesse ele convidava, nós íamos de Kombi para a igreja. E eu orei muito ao Senhor pedindo um transporte. Eu disse: Senhor, me dá condições de ter um transporte, assim eu abro vaga na Kombi do meu irmão para mais pessoas irem à igreja e eu poder também levar outras pessoas para a igreja. O interesse era bom, né? Só que a forma como eu estava tentando realizar isso é que não era bom, porque eu estava ansioso demais, tomando a frente de Deus. E então a gente foi ver um carro
posso nem chamar de carro, né? Mas era um meio de transporte, uma Brasília. A Brasília tinha tanto ferrugem que o capô ninguém via a cor, era só ferrugem no capô da Brasília, né? E eu me apaixonei, é esse carro mesmo, é esse aqui. Os pneus, rapaz, tinha ferrugem até nos pneus, porque já tinha acabado a sola, a borracha, estava só naqueles cabelinhos do pneu no ferro, e aí quando eu rodava ficava parecendo fogo na Brasília. Mas eu apaixonado pela Brasília, me cegou, não via nada disso. Não, eu vou comprar esse carro vai ser meu, é em nome de Jesus. Só que eu estava fazendo de uma forma apressada. E aí cheguei lá, antes de comprar o carro, de finalizar a compra, eu disse ao Senhor, eu lembrei de orar, né? Senhor, eu quero muito um carro, mas eu coloco em tuas mãos, que não seja feita a minha vontade e sim a tua. Se esse carro for de ser meu, que ele passe pelo Detran sem nenhum problema. E justamente quando chegou na parte do documento, o camarada olhou o documento, a assinatura do dono anterior, no final era um O, e ele puxou e ficou parecendo um A. O camarada olhou o documento e disse: ó, a assinatura aqui está errada, não passa não. Naquele momento, irmãos, eu podia praguejar, reclamar, tentar de alguma maneira argumentar, mas só por causa desse rabichozinho aí. Mas não, naquele momento eu sosseguei o meu coração e eu agradeci ao Senhor. Senhor, muito obrigado. Eu estava querendo fazer algo que não era da tua vontade, e o Senhor me provou agora que a tua vontade é melhor e é perfeita. E aí, depois de algum tempo, o Senhor me deu um transporte para que eu pudesse andar, muito melhor do que aquele. Graças a Deus por isso, né? Então Deus é assim, Ele é justo, Ele é todo poderoso. A Bíblia, irmãos, ela nos dá alguns exemplos, e um deles eu gostaria de destacar, exemplo de alguém que teve essas atitudes, a atitude de se desviar do mal. Nós temos em Jó, capítulo 1, verso 8, a palavra de Deus dizendo então a Satanás: perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. As características que a gente acabou de dizer: prudência, temor ao Senhor e desviar-se do mal, estava na pessoa de Jó. Veja como é possível nós termos essas características, e essas são características de alguém que ouve a voz de Deus e segue ao Senhor, obedece à sua voz. Então Jó, ele foi reconhecido por Deus por ser este homem com tais características, e o próprio inimigo, o próprio Satanás reconheceu isso. Realmente ele é tudo isso que o Senhor diz, mas porque o Senhor dá tudo nas mãos dele, deixa eu tirar tudo para ver se ele não nega o teu nome. Deus então permitiu, quem conhece a história de Jó sabe, Deus permitiu que o diabo tirasse tudo, menos tocasse na vida de Jó. Jó perdeu os filhos, perdeu os seus bens, perdeu a saúde, mas no entanto ele glorificou o nome do Senhor, porque ele confiou em Deus. E aí, como Jó adquiriu essa atitude de ser um homem temente a Deus, de ser um homem prudente, de ser um homem que se desvia do mal? Jó 42:5: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó ouvia a voz de Deus. Em outras palavras, ele dava ouvidos à voz de Deus, e a consequência disso foi o que? Ele passou a ver agora, porque ele viu a ação de Deus na sua vida. Deus abençoou a vida de Jó muito mais do que ele tinha antes do sofrimento. Multiplicou seus filhos, multiplicou seus bens, multiplicou a sua saúde, a sua vida aqui nesta terra. Então Deus, irmãos, Ele é generoso para aquele que é fiel, para aquele que confia, para aquele que dá ouvido e obedece. Deus é generoso e Ele derrama a sua graça, o seu favor sobre nós, multiplicando todos os bens que nós necessitamos para vivermos aqui nesta terra. Deus nos concede da sua grande graça e misericórdia. Concluindo então,
nesta vida não há nada mais valioso do que a própria vida. Se você já alcançou a salvação, valorize cada momento praticando a palavra de Deus. Se você ainda é apenas um ouvinte, corra para a presença de Deus e aprenda diretamente do Mestre a praticar a palavra da verdade. Tiago 1, 21 e 22. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Então, hoje, se ouviste a voz de Deus, não endureça o vosso coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Graças a Deus por isso. Vamos agradecer ao Senhor, orando. Feito para a sua cabeça e feche seus olhos. Amado Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida que Tu nos concede na Tua presença, em Tua casa. E queremos nesse momento, ó Pai, agradecer pelo privilégio que nós temos de ter essa palavra em nossas mãos. Tendo, ó Pai, condições de ler, entender e praticar. Nos ajuda, Senhor, a retirar da nossa mente, do nosso coração, qualquer prática pecaminosa, qualquer atitude, ó Pai, de desconfiança ou de falta de fé. Que sejamos, ó Pai, sinceros e honestos em nosso compromisso para com o Senhor. Da mesma forma que Jesus veio a este mundo e deu a vida por nós, nós possamos neste mundo dar a vida pelo Senhor, fazendo a Tua obra, cumprindo com o Teu chamado em nossas vidas. Eu te peço, Senhor, se tem alguém aqui essa noite, dentre nós, que ainda não fez uma confissão de fé, que ainda não tem entregue a vida em Tuas mãos, ó Pai. Eu te peço que essa palavra não volte vazia, mas que faça morada em seu coração. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, chegue até eles neste momento e os convença do pecado, da justiça e do juízo. Que tenhamos plena consciência, ó Pai, que as decisões tomadas nesta vida trarão consequências eternas. Que a escolha por seguir ao Senhor, que nos é afirmada na Tua palavra, nos trará uma eternidade ao Teu lado. E assim seja o desejo do coração de cada um aqui presente. Peço que a igreja continue em oração. Eu gostaria de perguntar se tem alguém aqui dentre nós que ouviu esta palavra e entendeu que precisa firmar um compromisso com Deus. Você quer firmar a tua vida sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Você quer ter uma vida edificada, uma vida fortalecida, em que o inimigo não tem poder sobre ela. Se você tem esse desejo no seu coração de entregar a sua vida a Jesus, levante a sua mão para que eu possa orar por você. Alguém essa noite gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Levante a sua mão, confirmando, dizendo: Senhor, eu quero essa mudança, ó Pai. Eu quero tirar meus pés do lamaçal de pecados. Eu quero firmar a minha vida numa rocha. Ter, Senhor, que deixar um exemplo para os meus filhos, para os meus familiares. Se alguém gostaria então de ter essa mudança de vida, entregue a sua vida a Jesus e você vai provar dessa firmeza que eu estou afirmando aqui. Alguém nesta noite, levante sua mão, eu irei orar por você. Maravilhoso Deus, Pai Santo, em Tuas mãos, ó Pai, entregamos nossa vida. Sabemos, ó Pai, que este é um compromisso individual, uma decisão particular de cada um. Mas eu te peço, ó Pai, que essa palavra não volte vazia, mas encontre morada nos corações que necessitam de arrependimento. E que assim, ó Pai, em determinado momento, um momento apropriado, diante da Tua vontade, essa decisão seja tomada de forma prudente, confiante realmente em viver uma vida que agrada ao Senhor. Eu te peço por aqueles que já tomaram essa decisão, que o Senhor reafirme cada vez mais em nosso coração a alegria de Te servir, a prudência, o temor, o desviar-se do mal, seja uma prática comum em nossas vidas, para que através deste exemplo nós possamos ganhar outras pessoas para Jesus.
Abençoa, Senhor, esta igreja. Te peço por cada irmão que compõe esta congregação, este corpo que é a igreja. Te peço, ó Pai, que o Senhor venha fortalecê-los, conceder, Senhor, sabedoria, dar a eles, ó Pai, discernimento de buscar a Tua presença mais e mais, ser, ó Pai, fiéis ao compromisso que fizeram com o Senhor, para que assim possamos edificar uma igreja saudável, uma igreja que glorifica o Teu nome. Te agradeço por tudo, ó Pai, te peço uma boa semana para cada um de nós. Te peço por aqueles que estão nos assistindo através da live, que o Senhor derrame sua graça sobre cada família. Te pedimos pelos nossos entes queridos, pelos nossos amigos e familiares que estão passando por alguma dificuldade nesse momento, ó Pai, que estejam internados, hospitalizados, ou até mesmo em seus lares. Que o Senhor derrame da Tua graça, do Teu favor, restaurando a saúde, trazendo de volta a vida e dando, ó Pai, motivos para glorificar o Teu nome. Pai querido, eu te agradeço por tudo e te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todo sempre. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Graças a Deus.